Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Jornada do Medo ao Prazer. Meu nome é Ronaldo Nascimento, eu sou especialista em cabresto, sem embocadura, praticante de rédeas, professor, palestrante. E nessa jornada aqui eu vou ensinar vocês como superar o medo e voltar a montar com prazer no seu cavalo em pouco tempo. E agora você pode estar se perguntando aí, será que é possível? Será que é verdade? Será que isso é possível para mim, que já tentei e não consegui? São frases que eu já ouvi das pessoas. Ou para mim, que eu sou completo iniciante na equitação, ou para mim, que não sou tão jovem. Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que é completamente possível, porque eu passei por isso também. Eu já passei por essa transformação, comecei lá atrás do zero na equitação, e hoje eu tenho excelentes resultados com o cavalo. Mas mesmo que você não monte há muito tempo, mesmo que você tenha trauma do cavalo disparar, mesmo que seu trauma seja um trauma de infância, se você mora na roça, na fazenda, na cidade, talvez o seu medo seja do cavalo andar quando você monta, ou ainda se o cavalo é seu ou não, você pode ter dúvida com relação a isso também, né? Por exemplo, se você montar todo dia, você consegue ou não. Talvez você se sente frustrado porque comprou o cavalo, ele não te obedece, tira você do sério, você está ali sem montar, se afastando do cavalo, gastando um bom dinheiro mantendo esse cavalo, né? Mas se você se sente de alguma dessas maneiras, essa semana foi feita para você. Mas eu quero agora que vocês olhem essa imagem aqui. Oh, oh. Tadinho, Quando eu iniciei no cavalo, eu morria de medo, me descontrolava direto montando no cavalo. tadinho. E vocês podem aí ver minha mulher ouvindo na filmagem, minha mulher falando que o cavalo está com pena dele. Mas acredite, realmente isso aí aconteceu e eu me sinto mal até hoje. Mas eu faço questão de mostrar para vocês saberem que isso aí acontece. Mas, na verdade, eu quero que vocês vejam isso aqui. Não me refresca, tá puto? Tá bom, só para andar um pouquinho. É isso mesmo, que eu tenho medo. Ai, segura esse não. Esse vídeo aqui é de quando a Jaqueline fez a primeira tentativa de montar após a nossa primeira reunião. Esse é o exemplo de uma amazona que passou pelo caminho que eu passei, que eu vou te mostrar nesse evento. E agora esse vídeo aqui dela montando, sozinha, sem ajuda. E a diferença de um vídeo para o outro, acreditem, é apenas de 5 dias de transição. Se você estava pensando que meu caso era um caso, Ronaldo, né, como eu sou hoje, não dá para entender como eu era. Você teria que entender que, como a Jaqueline hoje, mãe de 2 meninas, 10 anos sem montar, olha o recado que ela mandou na sexta-feira quando ela saiu da pista no cavalo. Não, tranquilo, Jaqueline. Primeiro, bom dia para você. Não, espero que esteja tudo bem aí com o dia a dia, mas fica atenta para não ter nenhum gatilho aí aquele diabinho lá atrás dele falando, dando uma desculpa para você não montar, tá? É só ficar atento a isso aí. Oi, Ronaldo, aqui. Não deu para filmar, mas amanhã acho que eu vou montar de novo. E foi muito bom hoje, viu? Deu tudo certo, a égua obedeceu, fiz o exercício, foi bem prazeroso hoje. Montei uns 40 minutos, chegando agora em casa. Beleza? Aí amanhã eu vou ver se eu consigo fazer o filminho e te mando. Que aí você já tem material para analisar aí pra gente conversar semana que vem. Beleza? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Então, é plenamente possível você fazer também e ter os resultados tão bons quanto este. Essa aula de hoje foi criada baseada no que eu, você passamos no momento da vida, de medo, trauma, frustração, e apesar de hoje eu ser respeitado no meio e dominar algumas técnicas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que nem sempre foi assim. A minha superação e a minha transição foi que me trouxeram até aqui para a gente poder conversar sobre isso aqui hoje. Eu nasci no Rio de Janeiro, não tinha a menor relação com o cavalo,
né? Fui conhecer o cavalo com 10 anos, numa viagem que eu fiz para o Mato Grosso, né? Nessa época era o Mato Grosso só, não era um estado separado ainda. Fomos 5 filhos com meu pai numa veraneio. Ele era casado, separado da minha mãe, a gente ia no banco de trás, a mulher dele nunca vinha na viagem, né? Eram 2 dias de viagem, uma estrada que nunca tinha curva, né? E sempre tinha uma bronca do pai ali, porque 5 filhos no colchão atrás do carro, naquela bagunça, né? Então, ficava meio difícil. E ele morava longe, separado da minha mãe, eu via ele uma vez por ano, né? E nessas férias especificamente era o Mato Grosso, e cada ano mudava, porque ele fazendo estrada, era engenheiro, cada ano estava num lugar. Mas foi nessa viagem que eu literalmente conheci o cavalo. Para quem não é do Rio de Janeiro e para quem é mais jovem, pode não entender muito essa coisa do cavalo, do fascínio. Mas naquela época, no Brasil e no Rio, filme de cowboy e Forte Apache era a única chance de você ver, né? E sertanejo você ouvia em rádio. E essa viagem era realmente nessa estrada muito longa, não tinha curva, era um tempão andando, passando pelo Cerradão, milhares de bichos, até você chegar no Pantanal, muita natureza mesmo, né? Hoje em dia não dá para explicar mais ou menos como é que era isso aí, porque era impossível você, mesmo assistindo a novela Pantanal, entender o que era isso. E a gente acabou chegando em Ecolândia, não posso esquecer desse nome nunca mais na minha vida, né? Morando no Rio de Janeiro, conhece um lugar chamado Ecolândia, realmente inesquecível. E aí eu fui marcado nesse dia porque foi a primeira vez que eu montei num cavalo, eu fui andar a cavalo. Não tive medo, só foi fascínio, foi só aquela coisa. Eu sei que tinha uma foto, não tinha celular naquela época, né? E essa foto eu não sei onde foi parar, porque era foto de papel, tinha que revelar e tal. Mas eu lembro bem da cena, né? Eu de calça boca de sino, camisa com as faixas laranja e preta, parecia um zangão, né? Umas calças de boca larga, 3 botões para fechar na cintura, cabelo comprido, né? Parecia até uma fantasia de abelha. E nessa foto eu estava montado no cavalo castanho, inclinado de lado para poder aparecer melhor na foto, me sentindo ali o máximo, né? E nessa foto eu com meus irmãos, todo mundo de cabelo comprido, calça boca de sino, né? E esse prazer de andar naquela imensidão com meu pai ali, porque eu via ele uma vez por ano, né? Então foi muito marcante para mim. E essa foto foi tirada de baixo, eu estava bem no alto, assim, me sentindo talvez um general, né? Isso me marcou demais mesmo. E eu num cavalo, mais 2 irmãos no outro cavalo, o Beto no chão, que ele era ruim, cheio de sarda, igual o Rodrigo que estava no outro. Eu lembro dessa cena bem legal. E a gente ali, eu só não sei se foi o meu irmão mais velho ou meu pai que tirou a foto, porque o meu irmão não aparece na foto do meu pai, e aí realmente ficou essa coisa aí. E nesse dia, o dia mais perfeito talvez da vida ali, foi uma coisa marcante. Voltamos para o Rio, estamos lá no Rio, chegou o dia do meu pai ir embora, aquela despedida de 1 ano, vou ver meu pai daqui a 1 ano, né? E como eu não morei com meu pai, quando ele se separou da minha mãe era muito pequeno, e eu fui falar para ele que eu queria um cavalo. Ele fechou a cara na hora, né, ficou aquela cara de bravo. Eu lembro bem disso, não sei o que ele falou comigo. Eu lembro que ele estava de camisa clara, com risquinho, com bolso, com maço de cigarro no bolso que ele fumava, olho azul, cabelo grisalho, com a capanga do lado. Quem conhece capanga vai saber do que eu estou falando. Eu sei que ele não brigou comigo, isso eu lembro muito bem. Eu só não consigo lembrar das palavras dele. Só sei que foi muito duro. Foi duro demais para mim, com um garoto de 10 anos. Foi uma decepção muito grande, né? Tive que guardar o choro na hora ali e o cavalo dentro de mim para o resto da vida. Isso ficou tão marcado que, a partir daí, eu fiquei fissurado no cavalo. Mas eu entendo meu pai, 5 filhos, colégio particular, saúde, casa, pagando pensão, pô, né? Mas isso eu sei hoje, né? Só que daí para frente eu fiquei aqui com aquele bicho enorme guardado dentro da minha cabeça, do meu coração, e aí isso mexeu muito comigo. Eu passei a procurar tudo do cavalo. Tudo que eu pudesse fazer sem ter que pedir nada para ninguém, para não ouvir nada, para manter o cavalo na minha vida, ele fui fazer. E aí eu fui frequentar sebo, comprar revista usada, livro usado, não tinha internet na época, né? E ninguém nem imaginava que ia ser isso um dia. Eu comecei a frequentar sebo no centro da cidade do Rio de Janeiro, aqueles prédios velhos para todo lado, uns prédios lindos, maravilhosos, mas muito prédios pré-históricos, na verdade, né? Muito prédio velho, muito antigo, e os sebos eram sempre nos porões, nos lugares com muita poeira, muita umidade, né? E eu sempre tive rinite alérgica. Eu entrava nesses lugares, eu saía dali entupido, o nariz não funcionava, mas eu não estava nem aí, porque eu conseguia um livro de fotografia de cavalo, um livro de veterinária, revista, alguma coisa. E demorou muito tempo para ter umas publicações de cavalo, e eu já com 12, 14 anos ali, tinha uma revista chamada Ipos, aí eu já colecionava bota de cowboy, revista, laço, né? E até chegar aos anos 80, quando chegou o Globo Rural,
E aí eu era o cara que assistia o Globo Rural sozinho em casa, não tinha ninguém, tinha nada a ver aquilo ali, né? Passaram-se os anos, chegou a faculdade, e aí menos tempo, aí eu comecei a ir à feira, já tinha idade, ia à feira sozinho, exposições, né? Um evento, outro ali, ficando lá de cada cerca, passando a mão em cabeça de cavalo, né? Sempre lendo, estudando alguma coisa. E como sempre fui muito tímido, sempre fiquei do lado de cá fazendo selfie no tempo que não tinha selfie, né? Foi passando o tempo, eu me distanciei um pouco fisicamente do cavalo ali, para questão de trabalho, primeiros empregos e tal, mas sempre com aquela imagem do cavalo na cabeça. E aí me formei em fotografia e cinema, que foi um hábito que eu peguei lá no sebo, naquela época eu procurava cor de cavalo, também descobri uns livros de fotografia ali, isso mexeu comigo. E finalmente mudei para Brasília, nessa época eu estava filmando, dirigindo os vídeos do Água para Todos, para o governo, conheci o Afrânio, engenheiro florestal, quase um colega, porque eu até abandonei o curso de floresta lá atrás para fazer cinema, larguei Cuiabá e fui fazer cinema em BH. E nesse entrosamento, no trabalho junto, comentando com ele sobre a minha paixão por cavalo, ele acabou me convidando para praticar aventura equestre. Mas imagina ali eu naquele negócio para ficar quilômetros e quilômetros em cima do cavalo em cada treino. Foi sensacional. Simplesmente aquilo ali destravou tudo que estava emperrado na minha cabeça com relação ao cavalo, né? Através dele eu conheci o Dinho, do Rancho Canabrava, que mexia com cavalo manga larga, e lá no rancho, que fica num lugar chamado Rota do Cavalo, né, que é melhor que um lugar do que esse, para mim foi sensacional. Isso era 2010, e é um dos poucos lugares que eu frequento até hoje, por tanto tempo, né? E lá tem um restaurante, então você sempre tem uma ambientação que fica ali, isso é um útil agradável. E ali eu mudei um pouco o rumo da minha história, porque eu passei a respirar cavalo, transpirar cavalo e ver o cavalo. Já montava ali, fotografava ali, né? Já estava mudando o foco meu até de trabalho. Comecei a documentar o rancho, os cavalos do rancho. E lá tinha um treinador chamado Popó, que era do rodeio, um cara mais tosco, assim, mais duro, né? Puxando o R para falar, com as pernas, né, no formato de abraçar o cavalo. E ele tinha ali uma escolinha e também fazia umas provas de western com manga larga. Na mesma faixa etária, eu, o Dinho e o Popó, a gente ali trocava essa figurinha ali. E foi nesse momento que, frequentando ali, um dia a gente saiu para uma reunião sobre cavalo, a gente não sabia direito o que era, onde é que era, mas quando chegamos lá, na verdade, era um leilão de cavalo, por sangue, animal, misto, gado também. E aí eu fiquei bem empolgado com aquela surpresa, porque eu nunca tinha ido num leilão. Fomos visitar os animais na cocheira, ver os piquetes lá, quem estava lá dentro, muito movimento de pessoa. Isso um dia à noite, né, um lugar longe de Brasília, e tinha animal de todo tipo. Fiquei ali um tempo ali, olhando os animais, impressionado também, e com aquela coisa de raça misturada e tudo. Mas quando começou o leilão, eu ainda não tinha percebido exatamente, não estava por dentro do que estava acontecendo ali, estava só admirado com aquela mistura toda de animais ali que eu não tinha visto. Era diferente do que eu sabia de leilão. E, apesar de tudo muito organizado, estava me impressionando um pouco. Só que foi rolando o leilão, 2 horas depois, já no finalzinho, apareceu um cavalo castanho, meio sangue, com uma estrela na testa, 3 pés branco, né? Meio sangue de manga larga com 1/4 de milha, 2 anos e 4 meses. Muito bonito, talvez o animal mais bonito do leilão naquele dia, para minha sorte, porque foi o cavalo que eu comprei. Mas muita gente não entendeu por que o cavalo estava ali, eu foquei minha atenção toda nele ali, e a história é o seguinte: o cavalo chegou atrasado no leilão. E aí, quando ninguém deu lance, eu dei um lance, ninguém deu um lance. O Popó até se assustou, perguntou para mim se eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu falei, não, eu sei, não sabia quanto é que era o lance, eu sei que eu dei o lance por impulso, né? E como era final do leilão, já tinha ido muita gente embora, ninguém entrou na disputa muito comigo ali. E aí, como esse cavalo, eu estava falando, chegou atrasado no leilão, já tinha muita gente embora, eu acabei dando outro lance, bateram o martelo e eu, por garantia, dei mais um lance. Aí todo mundo riu, porque eu estava dando lance em cima da compra que eu fiz. E até falar para mim, calma, o cavalo já é seu, todo mundo rindo ali. E foi assim que, em 2012, aos 50 anos, 40 anos depois daquele papo com meu pai, daquele dia, eu comprei meu primeiro cavalo. Pode parecer até mago, mas eu acho que não, porque eu perdi muita coisa no cavalo por causa disso, né? Que o cavalo poderia ter me dado, né? Mas o que dói realmente mais um pouco é que, pela idade que eu estou, muita coisa eu não vou poder viver no cavalo que eu gostaria. Mas fica um pouco no passado, né? Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas só que nos últimos 10 anos, o que o cavalo me deu não tem preço. E aí eu descobri uma coisa que é muito importante. Nunca é tarde de verdade. E esse leilão tinha que ter tido uma câmera gravando lá, porque foi realmente impagável, né? Não pude acreditar no que aconteceu ali, nem ninguém.
né? E eu fui lá para fora esperar o cavalo sair, ser apresentado para mim, né? E isso durou uma eternidade. Eu já queria levar o cavalo e eu descobri ali que ele era filho de um cavalo quarto de milha que eu já tinha até filmado, né? Fazendo negócio de prova e tal. Quando eu fui pagar o cavalo, outra surpresa. O valor dele, que eu nem sabia quanto é que tinha dado isso, sabia o parcela da parcela depois, mas era muito menor do que eu imaginava, né? E como não teve concorrente, concorrente é bem baixo mesmo. E aí descobri que eu pagando à vista ainda tinha 20%. Eu só fui cada vez não acreditando mais naquilo ali, né? E aí já queria levar o cavalo comigo, mas ainda ia levar uns 2 dias para chegar lá. E aí quando ele chegou no rancho, não podia acreditar, porque continuava só ficando melhor. O cavalo era manso, já pôde montar imediatamente, era dócil, não tinha mania nenhuma, não tinha trauma e estava com a saúde perfeita. Daí para frente, só dia maravilhoso, né? A alegria que eu tive, talvez eu não demonstre muito, porque não sou muito expansivo, as pessoas não entendiam isso. Mas o leilão até hoje foram um dia diferente na minha vida, né? Foi o que me trouxe até aqui, na verdade, né? Porque acho que eu não vivi nenhuma coisa igual em nenhuma outra atividade que eu fiz. Eu só não estava preparado para, em 2 meses, pagar para cuidar do bicho, quase fosse o preço que eu paguei nele, que eu comprei nele, né? Tive muitos problemas também, né? Infelizmente, sem saber nada do cavalo, nem tudo que eu fazia bem para o cavalo. Cometi muitos erros e esses erros sempre voltam para a gente, né? Isso é uma razão de eu estar aqui, porque o medo nunca superou os 40 anos que eu esperei o cavalo. Mas caí, mordido, pisão no pé, patada no peito de cavalo que empinou, já levei coice, já passei momentos estressantes montado no cavalo, né? Fui descobrir um dia depois que o cavalo estava me dando muito trabalho, no meio da rua, morrendo de medo, que ele estava lá com uma manta dobrada debaixo da sela, né? E isso faz parte desse aprendizado, que nenhum curso de doma, de rédeas, não vai te falar sobre isso. Você vai ter que descobrir essa especificidade vivendo e aprendendo na prática. Até saber que ela existe, você vai ter que descobrir assim. Eu já passei apertado realmente com o cavalo com relação a isso. E aí, voltando para os meus primeiros dias como proprietário, logo quando o cavalo chegou, era aquela mistura de amor e medo, porque eu não sabia nada do cavalo, não sabia como ia mexer ali. Não tinha sela, não tinha freio, usava os equipamentos que tinha no rancho. E para tudo que eu precisava ali, eu precisava de ajuda. E isso foi uma coisa difícil para mim, porque na minha vida nunca tinha sido assim, para tudo precisar de alguém, até para tirar o cavalo da baia, né? Mas isso, em poucos dias, a gente vai aprendendo isso aí. Mas a coisa mais chata ali era a galera rindo do cara da cidade, sofrendo aqueles negócios ali do cavalo. Eu tive que me entrosar estudando, aprendendo as coisas na internet, vários dias, várias horas por semana, ali estudando cavalo, andava com ele solto na pista, fazia uma tentativa de join-up ali, mas eu precisava aprender mais aquilo ali, porque estava muito pesado, está excluído das rodas do cavalo, né? Eu queria me sentir mais entrosado ali. E aí eu descobri o cabresto. Falei, pô, vou aprender cabresto. E aí começava uma outra luta. Não sabia que ia ser tão difícil aprender, mas foi uma porta de entrada do cabresto que me trouxe até aqui. E aqui vai uma dica para quem duvida das coisas difíceis, que eu sou hiperativo, meu foco é bem complicado e algumas coisas são muito difíceis para mim. E o primeiro cabresto que eu fiz levou meses para ficar bom. Foi um 7 nós, com aqueles nós complicados e tudo, né? E é um nó que o mais complicado eu nunca erro, mas os mais simples às vezes são mais difíceis. Eu seria o cara menos indicado para aprender a fazer cabresto. Mas insisti tanto que acabei aprendendo sozinho, só com as dicas de vários vídeos e publicações que eu vi na internet. Porque o primeiro curso de cabresto online que eu ouvi falar, fui eu mesmo quem criei. E só sei o seguinte, o cabresto é que me aproximou dos treinadores, dos criadores, dos donos de cavalo, donos de aras, né? Tinha pouco tempo, eu já tinha assunto, em pouco tempo já tinha assunto para falar sobre cavalo. Foi aí que eu passei a participar de curso de rédea, de equitação, comecei a cobrir prova de cavalo com mais frequência, fiz vídeos, participei de prova, nunca parando de fazer cabresto, né? Porque o cabresto ele estava ali já na minha vida o tempo integral. E até hoje eu ainda faço, crio, descubro cabresto novo, diferente, e faço uns cabrestos que ninguém usa, que ninguém conhece, mas tive que aprender como fazer e usar para poder fazer direito. Para vender também, porque tinha que vender, já tinha cabresto demais, estava empulhado de cabresto para todo lado, né? Isso que me deu motivo para aprender mais sobre o comportamento do cavalo. E aí a coisa começa a se encaixar, porque para poder usar os cabrestos que eu fazia, eu tinha que aprender. Mas só que sobre cabresto, sem embocadura, sem freio na boca, ninguém sabia nada para falar. Ninguém. Você podia procurar qualquer pessoa, é muito raro. E aí eu tive que ir para a internet durante meses, agora já há anos, né, para aprendendo como fazer e como usar. Hoje já faço vários diferentes, né? E eu estava no meu terceiro cavalo, nem tudo é flor na história do cavalo, né?
E essas provas de vida vêm assim, eu já sou conhecido na região, já faço cabresto, já posto coisa na internet, mas começo a querer ensinar na internet, né? Por mais que eu já tenha filmado, tenha conhecido, tenha feito as coisas, quando eu entro na internet, começo a postar e de cara vem logo 8.000 seguidores, sem fazer nenhum esforço, é que as coisas começam a aparecer. Pessoas que começam a criticar, amigos que não eram amigos, pessoas que acham que são dono do meio do cavalo, que têm sites importantes, que acham que são os únicos que têm direito a falar do cavalo, ou porque começaram mais cedo, né? E coisas bem sérias, do tipo de tentar passar descompostura em você, né? Te moralizar, perguntar quem é você para falar de cavalo, né? E aí tem alguém que vem e te copia, né? Mas geralmente um treinador, uma pessoa mais fraca, um influencer que é seu concorrente e não quer que você vá para frente, sei lá, o que as pessoas pensam, não tem um concorrente. Eu vou fazendo as minhas coisas, né? Isso ficou mais difícil. Tem até seguidor te atacar e falar que eu parecia uma mulher parindo, né? Que eu era tão feio quanto a mulher parindo. Mas, assim, você bloqueia e vai em frente. Gente que te copia também. Tinha uma pessoa que foi com super raiva de mim porque eu bloqueei ela, porque ela me copiava. E eu fazia um post hoje, amanhã ela estava fazendo um post igual, mudando umas palavrinhas, mas na mesma hora eu falei, não é coincidência, não é mania de perseguição. Bloqueei e assim, fim dela na minha história, né? Não precisa falar mais do que isso. E aí, a partir disso aí, virou uma chave. Pô, estou fazendo tanta coisa para os outros, ajudando, não estou cobrando nada, não estou ganhando dinheiro com isso para ficar aguentando, nego infeliz, me enchendo aqui o saco, perturbando, e pessoas precisando de ajuda. Falei, não. Aí que eu comecei a ensinar mesmo com verdade, botava tudo lá, não segurava nada, e cada vez mais denso, cada vez mais longo, falando melhor para mais pessoas e ajudando pessoas a superar problemas, primeiro com cabresto, com doma, com aceleração de doma, e aí foi quando eu percebi que dava para poder colocar isso aí, porque nem tudo foi de boa, teve baque também, você pensa que vai desistir, você quer parar, com gente enchendo o saco, aquela coisa toda, não, são 10 anos que eu estou na internet diariamente, né? E aí realmente, quando eu decidi que ia ajudar as pessoas, que eu ia fazer ser o melhor no que eu fazia e aprender cada vez mais, saber muito mais sobre isso aí, para ajudar as pessoas, porque dá um retorno absurdo, porque as pessoas te ajudam a melhorar um cabresto, vem tudo de boa, né? Mas eu tinha que ensinar as pessoas a fazer o que ninguém nunca fez. Eu tinha que bolar um curso ali, tinha que aprender algo de novo para trazer algo valioso, que é o tempo para as pessoas. Fazer o que eu levei anos em pouco tempo, porque as pessoas precisam de resolver essas questões rápidas, porque a vida não para. E ninguém vai ficar que nem eu, se especializando ali. Ela, às vezes, quer resolver um problema pequeno ali. E todos os cursos que eu fiz nunca me levavam para esse lugar, para essa zona de conforto, de eu parar de ter medo, de eu parar de cair, de eu parar de fazer aquilo ali, porque os cursos ensinam técnicas precisas e seguindo regras dentro de um formato ali que não cabe essa pluralidade de problemas de várias pessoas que estão aqui, têm problemas diferentes, mas que estão todos dentro do mesmo bojo ali da questão do cavalo, né? Você segura cavalo que trava na boca, eu já fiz. Você já andou a cavalo e fica com medo que ele vai disparar? Já fiz também. Tudo isso que está a gente falando de errado aqui, eu passei por isso, né? Então, assim, é isso que eu falo, que esses cursos de treinadores não deixam essas situações claras, porque não cabe no pacote deles, né? Não está dentro do programa deles, né? Essa coisa que eles deixam a gente errar para passar por situação indesejada, situação ruim, né? E aí eu pensei, como é que eu vou resolver isso aí? E aí surgiu essa ideia de ajudar as pessoas a superarem o medo online, né? Superar o medo como eu, né? Com muita segurança, com planejamento, um curso que eu pudesse fazer do meu jeito, da minha forma, atender individualmente, que levaria muito menos tempo do que eu levei, né? Ninguém nunca me ensinou a fazer isso aí. Não tinha ninguém na época, acho que ainda nem existe. Esses cursos altamente específicos são as pessoas que decidem fazer sozinho, né? E eu peguei 3 áreas do cavalo e resolvi trazer isso dentro da minha experiência como uma alternativa para cada caso. Eu acho até que existem 3 motivos por que eles não ensinavam isso. Primeiro, porque eles não sabiam sobre isso. Não tinham a menor noção. De fato, cabresto sem bocadura, que foi que me deu essa ideia, que era possível, quase ninguém fala. Segundo, porque tinham medo da concorrência. É um tipo de pensamento pequeno, um pensamento bem tacanho das pessoas que têm medo da concorrência próximas a você, e quando o mercado, na verdade, precisa de profissional o tempo todo, que fatura milhões por ano no cavalo, o mercado do agro no cavalo fatura muita grana, então estão sempre precisando de muitos profissionais. E a terceira razão que eu encontrei para que esses profissionais não deem essa educação, esse curso desse jeito, é porque eles só sabiam ensinar daquele jeito. Eles só sabem ensinar aquela coisa dentro do compartimento que eles estão fazendo, daquela especialidade, e ali não cabe essas pluralidades que a gente tem aqui. Então,
essa forma de deles colocarem não dava espaço para eles realmente fazerem uma coisa desse jeito. Então, eu acho que essas 3 razões levaram os treinadores, os domadores, o pessoal da equitação, a não mostrar essa parte, que é tão importante para o cliente por causa desse motivo. E daí, então, eu procurei profissionais que ajudassem nisso, profissionais de outros ramos, porque no ramo do cavalo não tinha ninguém na época, né? Eu peguei muita coisa de fora, curso que a gente tinha que comprar fora, porque você não consegue assinar pela internet, nem ver pela internet, você tem que comprar o vídeo lá e trazer. Trouxe o material para cá, fiz muito curso através de vídeo aqui, muito material que eu pesquisei, para poder chegar no que eu cheguei no negócio aqui. E um desses materiais que eu peguei foi do Clinton Anderson, que é um cara muito forte no cavalo, e um cara muito bom de servir. Ele trabalha muito com variação, com formas diferentes de abordagem aí, né? Então, isso eu precisava botar no formato que eu pudesse ser aprendido e repassado rapidamente. E aí eu acho que eu cheguei nesse ponto, né? Hoje está tudo muito claro na minha cabeça. Na época foi muito difícil, mas agora, depois disso, pouco tempo depois, eu já provava que isso era capaz de transformar, ajudar uma pessoa nessa superação, que foi a Jaqueline, que vocês viram aí, que ela já teve um resultado, né, e que me deixou com muita alegria, com muito orgulho, de ver essa transformação, né, a empolgação dela superar, depois de 10 anos de medo, em apenas alguns dias voltar a montar. E, em seguida, ela manda para mim um recado dizendo que fez uma sessão com prazer. Então, assim, não dá para explicar esse sentimento de satisfação, e a cada reunião dela com a gente, né, a gente sempre tem essa impressão. E eu sei que tudo isso foi muito porque eu não desisti lá atrás, né? Recebi muitos não, tive alguns obstáculos, né? Sempre encarei com bravura, mas nem sempre também encarei dessa forma, né? Alguns tombos baquearam um pouco. Mas hoje eu sendo completamente realizado, satisfeito, tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal, e principalmente no cavalo, não dá para pensar nisso se eu tivesse desistido lá atrás, como é que seria esse sonho agora? Né, de permitir que hoje eu podendo estar aqui compartilhando com você a minha trajetória, pensando em poder ajudar alguém a ser transformado por essa nova opção de relacionamento no cavalo, que é o método FSE. Bom, hoje eu estou dividindo com vocês todos esses passos que eu fiz como conquistar essa filosofia de união com o cavalo, como superar essas expectativas, recuperar o seu prazer, em como ter uma ajuda especializada. Eu sei como foi frustrante para mim não ter esse apoio de um outro profissional que tivesse trilhado esse caminho, que tivesse com quem conversar naquela época sobre esse assunto. O fato de eu não saber o próximo passo que eu ia tomar, porque não tinha uma ajuda para facilitar quem está iniciando. E agora eu vou ajudar o cavaleiro e a amazona, que talvez estejam com o mesmo problema que eu estava 10 anos atrás, frustrado, com medo, insatisfeito com o meu cavalo, não conseguindo viver aquele sonho, aquela proximidade, né? Como eu estou vivendo hoje, né? E talvez desperdiçando um grande valor no cavalo, como há 10 anos atrás eu gastava. E essa filosofia transformou minha vida e eu quero poder realmente ajudar também a virar esse jogo no seu caso você esteja como eu estava 10 anos atrás. Por isso eu tenho ajudado de forma online, porque eu lembro como era difícil se deslocar para grandes distâncias, levar cavalo, ou às vezes alugar um cavalo para fazer um curso presencial longe, porque não tinha aqui, né? Ia para outro estado, gastava com hotel, com hospedagem, com comida, né? E isso acabava que ficava mais caro me programar para ir fazer o curso que o próprio curso em si, né? Então, eu optei por ajudar as pessoas de forma online, os cavalos amazonas, os cavaleiros, e pensando no seguinte, que agora que eu compartilhei minha história com vocês, e essas razões de eu estar aqui te ajudando, para iniciar essa transformação na sua vida, eu vou te mostrar o porquê você ainda está sofrendo com esses problemas. Analisando tudo que a gente teve aí, né, através dos exemplos que vocês mesmos me contaram na pesquisa, né, que não são novidades para mim também, mas mostra o quanto eles estão presentes aqui entre a gente. Obrigado quem respondeu a pesquisa aí, porque dá essa munição para a gente aqui, né? Por exemplo, medo de montar no cavalo. O primeiro erro que você comete, que não te ajuda muito para superar os seus medos e angústias com o medo do cavalo, é achar que você vai evoluir num cavalo pior, longe dos cavalos, alguma coisa assim. Quando você perceber, vai ter passado um tempo, vai ter passado um ano até, e para você montar trabalho é muito maior. Porque se você montar num cavalo manso e apático, isso não te ajuda em nada. Na verdade, te bota numa situação de enfermo ou de conformado ali, que é o pior. Você gastando o mesmo dinheiro num cavalo ruim ou num cavalo que não é legal para você, que você gastaria num cavalo em boas condições para superar o seu próprio medo, né? E lembrando que o problema nasce no cavalo e se resolve no próprio cavalo. Não adianta você buscar solução fora, né? E o erro número 2
É você enxergar o erro pela ótica da infância ou da criança, do quando você passou aquilo, né, de forma traumática. Se você caiu do cavalo, se ele fugiu, se ele mexe muito a cabeça, se ele dá tranco, né? Mas isso, se você tende a ver esse problema hoje ainda com aquela ótica, ele fica maior do que a verdade. O erro está em não considerar essa experiência que já te ensinou a conhecer o tamanho do medo, e o erro está em não buscar aprender com isso, aprender o que fazer. Né? Na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, nos cavalos domados, educados para rédea, o problema está sempre na operação do freio ou na equitação de quem está lá, e muito raramente no cavalo. Você não deve fugir do problema, nem fugir do medo, porque quem já passou por isso sabe que está enfrentando, o que está enfrentando e o tamanho desse medo. Não tem surpresa mais aí. Basta você se preparar de acordo com esse inimigo, com aquela experiência, mas na ótica atual. Ou seja, para matar um pernilongo, você não precisa de um taco de beisebol. Você não precisa de uma violência tão grande. Você tem que atacar aos poucos. E o terceiro erro é montar no cavalo sentindo medo, mas tentando encarar. Ou tentar algumas manobras antes de estar pronto. Esse é um erro que você comete quando você está com confiança demais, né, em você, ou você está fazendo um método como o meu, por exemplo, mas descumpre a regra, acha que já está pronto para aquilo ali. Né? E quando você monta no cavalo com um estado psicológico alterado, com medo, suando, todo enrijecido, você está ali agarrado na rédea igual Tarzan no cipó, isso não é legal, isso vai ter um problema para você, porque o cavalo é uma usina de sentimento e sensibilidade. E tudo no cavalo ganha de você nessa área. Ele só perde para você quando ele entra na área de pensar e discernir. Só que o cérebro dele é pequeno, ele vai fugir, ou vai atacar, se ele não tiver condição para isso, né? Porque é muito limitado. Se ele decidir, ele reage para sobreviver, e as opções dele são realmente essas duas, ele vai fugir ou atacar, se não tiver outra saída. Então, montar no cavalo nessas condições não é coragem, é risco desnecessário. E parar de cometer esses erros é apenas o primeiro passo, gente. Nessa jornada, isso é realmente apenas o começo. Mas também não é o suficiente para você superar os problemas se você ficar aí. Existem outras estratégias que você precisa saber para fazer no dia a dia, para poder conseguir chegar lá. E na próxima aula, na quarta-feira, eu vou te mostrar como aplicar esse método na sua equitação, no seu problema, para que essa superação possa acontecer. Você vai conhecer os 3 pilares que se baseiam na metodologia que eu criei, e se você conhecer bem esses 3 pilares, é impossível que você não consiga voltar a montar. Você vai aprender as técnicas matadoras, sensacionais, de como dar cada passo para cada problema, através de exercício prático, criado por mim, priorizando segurança e aumentando o seu conhecimento na equitação, usando as ferramentas e trabalhando na sensibilidade do cavalo. Usando esses 3 pilares, realmente, é muito difícil que você não consiga o seu progresso. É muito raro. E aí você vai fortalecer o seu perfil como amazônico, como cavaleiro, com essas técnicas que você vai aprender na próxima aula. E assim você vai ativar o desejo que está faltando para dar aquele passo para mudar a sua vida no cavalo. E talvez na sua vida pessoal também, já que o medo influencia tanto na vida da gente. Né? E esse conhecimento que eu vou te passar na próxima aula é muito poderoso. Na verdade, pouquíssimas pessoas têm acesso a ele. Lembrando que eu vou disponibilizar nessa aula de quarta-feira todos esses 3 pilares, tá? Como eu descobri o jeito certo de fazer, como eu desenvolvi um método chamado FSE, que é a fusão da sensibilidade com a equitação, que é baseado no centauro, que é a figura mitológica, que é a mistura do homem com o cavalo, que seria o ser perfeito nessa ideia da equitação. Né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E aí você vai poder, nessa aula, seguir tudo que vai continuar com mais detalhes sobre fazer da maneira correta o que a gente viu que hoje você está fazendo errado. Né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, aí bota seu comentário aí, diz o que você tem para contar para a gente sobre isso, né? Como é que você quer se relacionar bem com o cavalo, porque se você está aqui, você está de verdade querendo voltar a montar. Então, obrigado por você ter assistido essa aula aí, se prepara para próximas. Se você não se inscreveu, se inscreve para poder não perder nenhum aviso